Pessoal, eu vou fazer apenas mais um exemplo aqui para vocês entenderem então a questão da sobrecarga. Deixa eu dar um Ctrl C aqui e vou criar um novo arquivo, então um new file chamado sobrecarga 2, que é o segundo exemplo de sobrecarga 2. Ok? Aqui é o seguinte, é só para vocês verem realmente qual que ele está chamando, tá ok? Eu vou pagar essas minhas variáveis aqui. Deixa eu só dar um enter aqui. E vou fazer aqui o seguinte também. Olha só, pessoal. Na verdade, eu só quero simplesmente chamar. Eu vou criar aqui uma variável, então, chamada mensagem, tá? Então, string mensagem. Ok? Aqui, então, pessoal, eu quero chamar. Vou criar um método chamado ler mensagem, certo? E depois um método mostrar mensagem, tá? Mostrar mensagem. Veja que eu nem criei ainda eles. Então, aqui public static void ler mensagem, tá certo? Então, o que eu vou ter aqui, pessoal? Aqui simplesmente eu vou dizer o seguinte: eu vou dizer para ele que a minha variável mensagem, que é essa em cima, que é esta aqui em cima, que vai ter que ser static, né? Vamos dar aqui static. Aqui eu vou colocar o seguinte, ó, mensagem. Então eu vou botar aqui, ó, método sem parâmetros. Veja que é um método que não tem nenhum parâmetro. Simplesmente eu estou armazenando essa mensagem, tá ok? Agora, deixa eu apagar tudo isso daqui, tá? E aqui, deixa eu copiar isso aqui, só para vocês verem. Eu posso até fazer isso aqui, se vocês quiserem, ó. Olha só. Se quiser fazer isso aqui, ó, não tem problema nenhum, ó. Vai funcionar da mesma forma. Ó. Veja que eu tenho vários métodos, tá? Vários métodos aqui iguais. Então é o seguinte, eu vou ter um método que não tem parâmetro nenhum, tá certo? Eu vou ter um outro método aqui que eu vou passar um parâmetro, por exemplo, do tipo string, que vai ser o texto, tá? Então, por exemplo, esse método aqui, neste método aqui, eu vou fazer com que a mensagem vai ser igual ao texto que foi passado por parâmetro, tá certo? Então veja que eu já tenho duas mensagens, o mesmo nome, só que com conteúdos diferentes. Este outro aqui, deixa eu ver aqui, só para nós deixarmos mais organizado. Este outro aqui, então, vamos fazer o seguinte. Vamos ter este método com dois parâmetros tipo texto. Então, string parâmetro 1 e string parâmetro 2, por exemplo, tá certo? Então, a mensagem aqui, vou fazer com que essa minha mensagem receba o P1, tá? Mais o P2, certo? Mais, ou seja, os dois parâmetros aqui. E aqui agora eu poderia ter o seguinte, a public ler mensagem, aqui eu quero um inteiro, um parâmetro do tipo inteiro aqui, posso dar uma variável aqui, então, o que, né? O que eu estou passando, enfim. Então, essa minha mensagem agora, eu precisaria, então, eu quero converter ela, então deixa eu colocar aqui o que vou botar na minha mensagem. Método com parâmetro inteiro, certo? E aqui vou fazer com que ele receba este meu o que, certo? Que é o meu parâmetro. Isso aqui tudo estou fazendo só para que depois vocês consigam entender melhor essa questão aqui do sobrecarga, ok? Eu poderia também vir aqui e colocar nesse daqui a mesma coisa, ó. Método dois parâmetros string, certo? Então, e fazer com que ele receba,
eles. Ok? Então, aqui eu vou concatenar os dois, P1 mais P2. Esse aqui, opa, aqui é texto, né? Então, esse aqui é método com um parâmetro texto. Método com um parâmetro texto. Texto. Igual. E aqui eu trago o meu parâmetro texto. Veja que aqui então eu tenho 4 métodos, ok? Eu acho que eu vou deixar só esses exercícios aqui então para vocês. E eu acho que só com isso aqui vocês já vão conseguir entender então. Tá ok? Então, public static void mensagem. Vamos dar o nome de mostrar mensagem. E aqui então a gente vai fazer com que ele mostre a mensagem. Ok? Que é aquela minha variável que a gente criou aqui em cima. Então, se eu chamar esse ler mensagem sem passar nenhum parâmetro, ele vai deverá executar esse aqui, ó, métodos sem parâmetros. Vamos rodar isso aqui, um file. Rodamos ele, o processo completado. Ó, a média das notas foi método sem parâmetros, ou seja, na verdade ele executou, ó, a média das notas foi método sem parâmetros, ou seja, pessoal, ele executou esse primeiro aqui, ele automaticamente entendeu, por mais que eu tinha ler mensagem aqui, ler mensagem aqui, ler mensagem aqui, ele entendeu que era esse daqui, porque era o único que não, quando eu chamei, eu não passei nenhum parâmetro, tá ok? Então deixa eu tirar esse texto aqui. Agora, se tu chamar ele e passar, por exemplo, aqui uma string texto, vamos passar aqui, ó, informaticon, ou seja, estou chamando esse mesmo método, só que estou passando um informaticon aqui, certo? Então, se tu rodar isso aqui agora, olha só o que vai acontecer. Processo completado. Ó, método com um parâmetro texto, informaticon, ou seja, ele entendeu que era para executar este segundo método aqui, por causa do parâmetro que foi passado, certo? Então ele automaticamente entendeu que é esse cara aqui para ele executar, mesmo o outro sendo do mesmo nome. Vamos ver, o segundo precisa de 2 parâmetros, vamos botar aqui informaticon, e o segundo parâmetro vai ser, por exemplo, internacional, certo? Então, automaticamente ele vai entender que é para ser executado este método aqui. Ok? Vamos rodar isso daqui. Vamos lá. Processo completado. Ó, método 2 parâmetros string, informaticon internacional. Ok? Agora, por último, se eu chamar ele e passar um parâmetro inteiro, por exemplo, vou passar aqui só um valor inteiro aqui. O número 9, por exemplo. Então, o método com parâmetro inteiro e deverá mostrar o 9 junto. Vamos ver aqui. Ó, método com parâmetro inteiro 9. E assim por diante, pessoal. Eu poderia ter outros métodos aqui, ó. Por exemplo, um tipo double, enfim. Eu poderia ter mais métodos aqui. Vários métodos, tudo com o mesmo nome, só que com características diferentes. Vamos dar aqui um double número, né? E a mensagem, então, com parâmetro numérico, será, né? Mais e trazer o número para cá. E assim, se eu chamasse aqui, passasse um 9.8, por exemplo, ele ia chamar automaticamente este último método. Então, pessoal, acredito eu que agora vocês tenham entendido bem, então, a questão de sobrecarga. Valeu? Lembrando que todos esses exercícios estará no seu DVD que você adquiriu, certo? Então, para que você possa praticar todos esses exercícios. Valeu? Então, um abraço, até a próxima aula. Tchau!